E o Supremo Tribunal Federal decidiu nesta quarta-feira que veículos de comunicação podem ser responsabilizados por informações falsas dadas por um entrevistado. De Brasília, Paola Cuenca. Por unanimidade, os ministros do Supremo decidiram que um veículo de imprensa poderá ser responsabilizado quando publicar informações dadas por um entrevistado que tenha acusado uma terceira pessoa de ter cometido um crime e essas informações forem falsas. A tese, que foi fixada pelo STF e deverá ser seguida por tribunais de todo o país, diz que um veículo pode ser processado se na época da publicação dessa entrevista havia indícios concretos da falsidade dessas informações e ainda se o veículo não tiver cumprido o dever de cuidado, de verificar a veracidade das informações e ainda divulgar a existência dos indícios. A tese fixada pelo Supremo também fala que a liberdade de imprensa é o resultado da junção de liberdade com responsabilidade, que é proibida a censura prévia, ou seja, a censura antes de uma publicação, uma reportagem ou entrevista ser de fato publicada, mas ainda assim cabe a análise e responsabilização posterior, inclusive com a possibilidade de remoção do conteúdo de redes sociais ou de portais da internet, quando estiver comprovado que essas informações são mentirosas, caluniosas, injuriosas, difamatórias contra a pessoa que de fato foi acusada de ter cometido um crime. O que os ministros fizeram hoje dessa fixação da tese foi uma segunda etapa, digamos assim, a respeito do caso concreto que eles já haviam julgado em agosto desse ano. O caso concreto que foi analisado se trata de um processo movido pelo ex-deputado Ricardo Zaratini Filho contra o Diário de Pernambuco, por conta de uma entrevista que foi publicada em 1995, em que um delegado dizia que o ex-deputado esteve envolvido em um atentado à bomba que aconteceu no aeroporto dos Guararapes, em Recife, em 1966, durante a ditadura militar. O Superior Tribunal de Justiça já havia compreendido que, de fato, o Diário de Pernambuco, o jornal, deveria ser responsabilizado por conta dessa entrevista que foi veiculada. Mas o Diário havia recorrido ao STF, que confirmou sim a responsabilização do veículo de imprensa, e como houve uma repercussão geral a respeito desse assunto, o Supremo, então, nesta quarta-feira, fixou uma tese, um entendimento que deve ser seguido por tribunais de todo o país em casos que sejam parecidos com esse do caso concreto, ou seja, quando há uma informação dada por um entrevistado que acusou falsamente uma pessoa de ter cometido um crime, então se analisa a responsabilidade do veículo ou não a respeito dessa informação que foi divulgada. Kátia Brembati, que é presidente da Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, disse que ainda há muito a negociar com a STF para entender os detalhes dessa decisão. Por exemplo, o que na prática pode ser interpretado como esse indício concreto de falsidade e como os tribunais de pequenos municípios vão acabar interpretando, entendendo e aplicando de fato toda essa situação.